E o nosso Saúde e Informação com matérias assim imperdíveis para a sua melhor qualidade de vida. Confira. Dr. Paulo Carvalho aqui mais uma vez no nosso Saúde e Informação. Hoje nós vamos falar sobre as fraturas da coluna, né, doutor? Isso. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, senhor. Tá bom, vamos lá. Então, as fraturas da coluna vertebral, elas são um grupo de lesões de todos os ossos, mas que tem uma característica muito importante, que é a característica de poder ter, além do osso estar fraturado, ter algum comprometimento de algum componente que chama neural, ou da raiz do nervo, ou da medula, e isso causar algum tipo de deficiência ou de limitação, motora ou sensitiva. Então, é por isso que é muito importante a gente comentar sobre essas fraturas. E isso pode ser evitado, ou pode ser, vamos dizer assim, administrado e minimizar muito as complicações relacionadas a essas fraturas, porque existe o tratamento de corrigir e fazer com que o osso consolide. Mas se esse paciente, e é importante salientar que nem toda fratura de coluna provoca algum grau de comprometimento neurológico. Tem muitas fraturas que não comprometem e não comprimem nem a medula e nem nenhum nervinho, e o paciente pode ter isso. Nós tivemos recentemente um jogador de futebol da nossa seleção que teve uma fratura de uma parte óssea ali e era uma parte que não tinha nenhum comprometimento neurológico. Causa dor, foi cicatrizado e não teve problema nenhum. Mas existem aquelas fraturas que, por outros motivos, podem provocar algum grau de comprometimento neurológico. E é aí que eu queria chamar a atenção para alguns aspectos. E a gente pode dividir as fraturas de duas maneiras, de dois tipos. As fraturas dos pacientes de mais idade, que são fraturas porque o osso está mais enfraquecido, está com o que a gente chama de uma osteopenia ou uma osteoporose. O osso fica mais fraco e em mecanismos ou quedas ou pequenos traumatismos acabam provocando uma fratura. Coisas que, se o osso tivesse uma característica, uma estrutura normal, pequenos traumatismos, pequenas quedas não iriam provocar fratura. E aí, nesses casos em que provocam a fratura, esses pacientes, eles têm que ser tratados do ponto de vista de usar algum tipo de colete, de aparelho para poder cicatrizar e consolidar o osso, ou algum tipo de cirurgia quando há algum comprometimento neurológico. Mas é muito restrito e muito pouco indicado a cirurgia hoje em dia, simplesmente pela osteoporose. A grande maioria é tratamento conservador, usa aparelho. O aparelho. Então existem três tipos de tratamento, vamos falar assim, em relação às osteoporoses. Ou usa algum tipo de aparelho de órtese, que são os coletes, né? Ou pode ser utilizado uma técnica minimamente invasiva, que através de uma punção se coloca cimento ortopédico dentro do osso. E se faz, através dessa colocação desse cimentinho dentro do corpo vertebral, já imediatamente ele demora alguns segundos, esse cimento ortopédico seca e já fica com a estrutura óssea garantida por conta desse material, que é o material sintético que é colocado ali. Não são todas, existem toda uma especificação para que possa um paciente ser submetido. Esse tratamento. Se o paciente tiver as características dessa indicação, é uma cirurgia que alivia na hora. O paciente faz essa punção, que é feita com anestesia local, e a dor dele some imediatamente, desaparece. É bem imediata. No dia seguinte, ou seja, por ser já um cimento que ele é sintético e que na hora ele já garante a estrutura da vértebra, então o paciente já pode ir voltando à vida normal. O outro tratamento é o cirúrgico, que eu falei, quando há algum comprometimento neurológico, mas a indicação é bastante restrita. Agora, o mais importante, então é isso com relação ao tratamento das fraturas por osteoporose. Mas o mais importante é que as pessoas saibam que existem esses tipos de tratamento, mas é a prevenção.
porque esses pacientes poderiam não ter essas fraturas se fossem acompanhados e avaliados por um médico, pode ser por um clínico ou por um geriatra, e através de exames, de medida da densidade óssea, já fazer uma prevenção ou uma correção de um osso da vértebra que já está mais enfraquecido, através de medicamentos, com cálcio, vitamina D e outras substâncias. Os exercícios, assim, porque... Exercícios para estimular a captação do cálcio. Então, todas esse conjunto de procedimentos podem evitar... Multidisciplinar também, multidisciplinar, de médicos que trabalham com a parte hormonal, que tem outros aspectos envolvidos nesse sentido. Mas é possível. Né? Isso. Essa prevenção é importante, né, doutor? E a outro grupo de traumatismos são os relacionados aos acidentes. São os acidentes, basicamente, os acidentes que provocam a fratura na coluna, são acidentes automobilísticos, acidentes por arma de fogo, que pela violência urbana, através de uma bala, de um projétil, pode explodir uma vértebra e aí fraturar e provocar os comprometimentos, ou queda de altura, que costuma acontecer muito em construção civil, por exemplo, é uma das incidências. Então, as causas de trauma estão basicamente relacionadas, na grande maioria dos casos, a essas causas aí. E é importante saber que existe todo um processo de remoção que deve ser específico para evitar outras lesões. Quando tem acidente, você não pode mexer na pessoa, usar, né? Todo o procedimento que o SAMU, ou seja, que todo esse grupo específico de salvamento... Todos esses primeiros cuidados são essenciais. E depois encaminhar para os centros específicos, onde terá o tratamento aí baseado em todas as investigações, exames de imagem, que a equipe de especialista em coluna irá desenvolver. Mas é importante que tenha conhecimento dessas características das fraturas vertebrais e que tem que tratar e que tem que minimizar todos os riscos e as complicações. E isso é possível. Isso é todo um cuidado que o especialista tem que ter, é sempre bom. Se ficou alguma dúvida sobre essas fraturas, né, sobre as cirurgias, você pode nos mandar, sim, que nós vamos estar respondendo com o maior carinho. Doutor Paulo Cavalli, sempre aqui, muito querido com os nossos telespectadores. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua participação. E o nosso Saúde e Informação vai ficando por aqui e eu volto já já.